Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 18 a 26. Serei breve, não vamos estender muito tempo. Glória a Diz Deus. assim a palavra do Senhor. Mas Deus assim cumpriu o que já dante pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Enviei ele a Jesus Cristo, que já dante vos pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvirei em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciando estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitou Deus o seu Filho Jesus primeiro, o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Vamos repetir o versículo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Versículo 18. Vamos repetir o versículo 18, que diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Aleluia. Glória a Deus. Forte isso que nós vamos falar aqui hoje. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus cumpriu. Deus cumpriu. Cumpriu o que Ele falou. Jesus está em nosso meio. Glórias a Deus. Ele cumpriu. Cumpriu. Ele cumpriu, irmão. Cada um que está aqui na igreja é alguma coisa. Aonde nós estaríamos se não fosse a mão de Deus? Glória a Ele Deus. cumpriu. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 18 ao 26, diz do cumprimento de todas as coisas. Glória a Deus. No versículo 18 diz: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ele morreu por nós, ressuscitou, está vivo em nosso meio, e ainda diz assim, ele mesmo falou: eis que eu vos dou autoridade e poder para pisar serpente, escorpião e toda a obra do inimigo, e não lhe fará dano algum. Glória a O Deus. cristão e a cristã tem que confiar totalmente em Deus, irmão. Verdade. Porque todas as coisas já se cumpriram. O que nos resta agora, irmão, é pregar o que tiver de pregar e aguardar o seu arrebatamento da igreja, irmão. Pode ser até agora. Pode ser nesse exato momento. Aleluia. Glória a A Deus. Bíblia diz: prepare-te para te encontrar para com o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Mas Ele cumpriu todas as coisas. Aí o versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor, irmão. Glória a Deus. Por mais que atravessamos
adversidades, por complicações, por luta e por prova, quando olhamos para Jesus e confiamos em Jesus, há um refrigério de Deus, irmão. Imagine o desespero que houve nesse caos, nos 4 cantos do mundo. Aqueles que estavam lá na palavra de Deus, confiando no nome de Jesus, na hora do caos, se agarrou com Jesus. E houve-se um refrigério. Mas aqueles que não tinham Jesus se desesperaram. Muitos até deram cabo da própria vida. Verdade, glória a Deus. Aleluia. Porque se esqueceram dos mandamentos de Deus. Aleluia. Seguiram os traços e o caminho de Judas Iscariote. Glória a Se Deus. venderam para o mundo e venderam também Jesus. Aleluia. Só que nós, mesmo do nosso jeito, mesmo com as nossas fragilidades, ainda estamos caminhando, ainda estamos confiando. Às vezes aparece até um ou outro que diz assim: você ainda está na igreja? Toda sexta-feira, todo domingo, toda vez que eles escutam a mesma coisa, você não enjoa, não? Não. Quando eu estava no baile, eu não enjoava. Toda sexta-feira eu estava indo para o baile. Todo sábado tinha uma discoteca para mim ir. Não enjoava. E estava lá pensando que estava curtindo. A qualquer momento poderia morrer e ir lá para o caldeirão do Satã. E por que eu vou à igreja sexta, ao domingo eu vou enjoar? Pelo contrário, eu faço como salmista. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando eu venho aqui para a igreja, eu venho com uma única intenção: adorar a Ele, agradecer a Ele, falar dele, testemunhar dele, pelo plano da salvação. Se não fosse Ele, o que seria de nós, irmão? Verdade, aleluia. O que seria de nós se não fosse Ele? Aleluia. Se não fosse Jesus? Cada um aqui na igreja fez alguma coisa. Deus tirou de algum lugar, do charco de lago de pecados, transformou, mudou a nossa vida, nos deu alegria, nos deu paz. Hoje eu durmo e acordo e sinto a alegria do Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, verdade. Aí o versículo 20 diz: e enviou Ele a Jesus, que já dante vos foi pregado. Que pode, irmão, Deus disse, enviasse o único filho, irmão, para morrer por nós. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. E às vezes muitas pessoas, não todo mundo, mas algumas pessoas são ingratas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu já falei, se essas portas se fechar, a igreja está dentro de mim. Glórias a Deus. Por que o irmão está falando isso? Porque coisas estranhas estão acontecendo no mundo. Tentaram com a pandemia, mas eles podem tentar com outras coisas. Glórias a Deus. Por isso que nós temos que ter convicção. Glória a Que Deus. estamos servindo a Deus não só no templo feito de mãos de homens, mas estamos servindo a Deus no coração, que Ele está dentro de nós, e aonde nós estivermos, a presença dEle estará conosco. Glória a Deus, aleluia. O versículo 20 diz: Ele enviou a Jesus, que já antes me estava pregando, irmão. Vendo a situação do deserto, Deus falou com Moisés: Moisés, lidera o povo. Lidera o povo no deserto. Já consegui tirar da mão de Faraó. Moisés olhou assim para Deus: quê? Eu liderar esse povo sem a tua presença? Se o Senhor não for conosco, eu não liderarei. Tá bom, Moisés, eu vou com vocês. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. O povo caminhou no deserto
dias atuais. Deus mandava pão para o deserto e o povo murmurava. Deus mandava carne e o povo murmurava. Deus abria água em lugar seco, irmão. O povo murmurava. Eita, povo para murmurar no deserto, irmão. Glórias a Deus. Não se pode murmurar, tem que agradecer a Deus, que as coisas de Deus, as bênçãos do Senhor, vêm no tempo e na hora certa, irmão. O versículo 21 diz: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. A intenção de Deus é restaurar tudo, e Ele vai restaurar, irmão. O ser humano querendo ou não querendo, Deus vai restaurar todas as coisas. Vai chegar um tempo em que Deus vai findar a história da raça humana, vai acabar a raça humana. Tivemos 3 episódios aqui da raça humana sendo destruída por Deus. Isso que eu falo, a gente fala, Deus não cobra. Deus ele é amor, ele não vai cobrar. A mão dele não pesa não. Lá no livro de Salmos, sabe o que diz no livro de Salmos? Eis que a mão do Senhor estava sobre a minha cabeça e pesou sobre mim. Glórias a Deus. Tem vários episódios aqui, ó. Primeiro, águas do dilúvio. O povo estava demais, irmão, pecando e se vivendo a pecar. Sodoma e Gomorra, do menor ao maior, todo mundo desmanhecando. Deus mandou fogo, Sodoma e Gomorra. Datã, Corá e Abirão se levantaram contra Moisés. Aí Deus abriu a terra, uns Deus matou por fogo e outros por enfermidade. Por isso que nós temos que ser agradecidos a Deus, porque aqui é onde nós lemos, convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Ele vai restaurar tudo, irmão. Só que nós não estaremos mais aqui na terra. Estaremos no céu. E muitos estarão no inferno. Aí o versículo 22 diz: porque Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aqui Moisés, lá atrás, profetizou, falando acerca de Jesus. Jesus ainda não havia existido no mundo, mas já estava sendo se falado sobre ele. Quando ele veio a existir, era isso que Moisés falou. Quando Jesus aparece no cenário profético, pregando, profetizando, curando, surdo ouvindo, mudo falando, cego enxergando, paralítico andando, pessoas endemoniadas sendo libertas, uma grande multidão começou a seguir Jesus. Jesus levantou vários discípulos, foi ouvido por muitos, só que muitos que não ouviram a Jesus se destruíram, como diz a Bíblia aqui, eu vou chegar lá. Aí o versículo 23 diz: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Aqui ele está falando de Jesus, irmão. Quantas pessoas foram exterminadas? Aleluia! A Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a alma que pecar morrerá. 12 apóstolos, um se desvia e dá lugar ao diabo. A Bíblia é bem clara ali: o diabo entra para dentro de Judas Iscariote. O Espírito Santo sai de Judas Iscariote e Satanás entra. Quando Satanás entra, Judas fica possuído na última ceia. Aleluia! Aí Jesus diz: não para Judas, mas para Satanás: faça o que você tem que fazer. Aí o diabo que está em Judas diz assim: sim, Senhor. Aí leva o corpo de Judas. Eu acredito que Jesus sentado lá junto com os discípulos, aí está o Satã no corpo de Judas. Aí Jesus e vai embora. Os discípulos que estão ali, a Bíblia diz que ninguém entendeu nada, mas Jesus sabia o que era aquele episódio. Era a última hora dele, o último momento.
por isso que nós temos que ter cuidado nesse mundo, irmão. Vários são os conselhos que eu recebo, mas nem todos ouço. Alguns eu observo. Aí eu vou para casa orar. Eu vou ver na Bíblia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Só que aqui diz, acontecerá que toda alma que não escutar, aleluia, esse profeta que é Jesus, será exterminado. Como assim será exterminado? O mundo vai destruir a pessoa. O diabo vai destruir a pessoa. A carne vai destruir a pessoa. Tem muita gente que sai da igreja e desvia lá para fora. Aparentemente está dando tudo certo. Falei para vocês. Realmente a igreja é bobeira. Assim mesmo que a gente fala. Esse negócio de igreja é bobeira. Isso é fanatismo. Todos cultos vocês estão na sexta-feira e domingo. Vocês estão desequilibrados. Aí está ele caminhando para a bebedeira, para a prostituição, os bailes. Aí daqui a pouquinho o mundo começa a cercar. Está na Bíblia isso. O mundo cerca, o diabo cerca e a carne leva a pessoa ao laço. Como diz a Bíblia, a caminho que parece ser direito. Ele está se dando bem. Eu vou me guiar. E tem um monte de crente no nosso meio que quer seguir aquele segmento. Fulano está se dando bem. Não está resolvendo mais nada mesmo, não. Vamos fazer também. Aí desvia, irmão. Aí se esquece quando a pessoa aceita Jesus. Deus afasta aquele demônio. Isso é bíblico, não tem como fugir disso. Deus afasta. Aquele demônio fica de longe. O Espírito Santo está dentro da pessoa. A pessoa vê se desviar, o Espírito Santo sai, e quem entra, o que está lá na Bíblia, o demônio retorna, e não retorna sozinho, traz mais 7 com ele. Aí a Bíblia diz que o último estado da pessoa é pior do que o primeiro, irmão. Algumas pessoas apanhando na mão do diabo conseguem correr para a igreja, outros não conseguem, irmão. Acabam se suicidando ou cometendo loucuras. Então é por isso que o irmão não sai da igreja, né? Não são essas coisas que me fazem eu ficar na igreja. Sabe o que é? Gratidão. Aleluia. Desde o dia que ele me ensinou a Bíblia, ele, não foi o pastor, ele me ensinou. Em 1999, ele, estou apontando para ele, lá no céu. Ele me selou com o Espírito Santo em 1999 e falou assim comigo: eis que eu te selo com as minhas palavras. Tu ainda não tem o seminário, tu ainda não é formado, mas eu te colocarei numa escola teológica só para ter um diploma, para que o homem não venha te parar. Ele me sela com a palavra, irmão. Começa a ver as coisas de outro jeito. Eu começo a ver o mundo de um jeito que eu ainda não tinha observado, irmão. Dentro da visão e revelação. Muita gente na igreja desvia porque não busca renovo, não tem interesse pelas coisas de Deus. Vem como se fosse obrigado por isso, irmão. Aqui, olha só. Eu até vou tentar nesse detalhe. Não obrigue ninguém a vir para a igreja. Você tem que vir, você tem que estar nos cultos, você tem que estar aqui, você tem que estar sábado. Não faça isso. Eu aprendi uma coisa na Bíblia, que a salvação é individual. Se você quiser, salve por si. Quando nós falamos assim com A, com B e com C, eu não vou citar nome, glória a Deus, a pessoa se sente obrigada. Eu vou porque a irmã é muito chato, o irmão é chato. O evangelista toda vez, o irmão mandou a voz, toda vez fica falando, não pode me ver na rua, eu tenho que se esconder. Poxa, isso é muito chato. Deixa eles treinar o caminho, irmão. O Espírito Santo vai trazer. Se o Espírito Santo não trazer, o diabo vai dar um susto lá fora e vai vir para cá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque o mundo espiritual é real, irmão, é muito real. E todos os profetas, desde Samuel, todos quando depois falaram, também anunciaram esses dias, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aí o versículo 25 diz: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditos